E aí, pessoal, tudo bem? Sabe, parece ser meio atípico isso aqui acontecer, né? Mas a gente está aqui hoje e eu espero que você possa ser alimentado por Jesus. Sabe, a gente acredita em algo muito importante, que é, de fato, pregar o Evangelho. E hoje eu tô aqui com a Fernanda. Oi, gente! Fernanda é uma amiga e a gente está aqui hoje porque a gente quer compartilhar algo hoje especial e a gente crê que Jesus pode te tocar. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, abra seu coração. Amém. E vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa. A Fernanda vai começar falando um pouquinho sobre o que a gente veio falar hoje aqui. Eu espero que você seja alimentado. Então, gente, nós do United nós temos recebido algumas palavras e nós viemos compartilhar um pouco delas com vocês. Qual o propósito da criação, né? Eu sempre me perguntei isso e muitos dizem que o propósito da criação, Deus criou o homem para adorá-lo, Deus criou o homem para servi-lo, mas lendo Gênesis nós entendemos que Deus criou o homem para ser sua imagem e semelhança e viver como ele, né? Em Romanos 8 diz que Cristo, o sacrifício de Cristo nos predestinou a sermos como Ele, a voltarmos a essa origem. Então esse é o propósito da criação, nós vivermos como o próprio Cristo. Isso é irado, porque de fato pelo menos eu achava que Adão e Eva era simplesmente uma historinha que era Sim. contada ou pior, que não só era uma queda, mas não tinha noção de um propósito de início que era ser igual ao próprio Criador, Sim, ser predestinado. E como que isso influencia na nossa vida hoje? Porque, eles pecaram há milhares de anos atrás. E como que isso gera impacto em nós? E gera impacto porque a partir da queda de Adão, ele corrompe essa origem, né? Ele corrompe esse propósito. Ele deixa de ser imagem e semelhança e começa a ser o produto do pecado dele, né? E o pecado, a palavra diz que o pecado gera morte. Nós vivemos esse mundo do jeito que é por causa dessa morte, desse pecado. Só que Jesus, ele vem e ele restaura esse propósito, né? Ele nos traz de volta ao propósito da criação, que é sermos semelhantes a Cristo. E para sermos semelhantes a Ele, nós temos que conhecê-lo e entender como Ele é, para agirmos de forma igual, né? Sim, de fato. E o mais interessante disso tudo é porque Adão, ele foi, como você disse, Adão foi criado para ser como Deus, ser não só filho, mas ser junto com Deus, sabe, criação, ser imagem. E ele escolheu simplesmente não viver isso, ele escolheu simplesmente sair de casa, né? E isso... porque ele tinha esse poder de escolha, né? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio era exatamente essa escolha. Apesar de você conhecer a Deus se apresentar para eles todos os dias, ele podia escolher não querer ser aquilo, né? Exatamente. Foi esse o pecado. Exatamente. E só complementando, se você abrir sua Bíblia em Romanos 3, 23, vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há ninguém melhor que o outro, que menos, todos estão separados. E a Fernanda vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre a queda, sobre a separação. É exatamente isso, né? A queda, o que a queda influencia em nós? Adão tinha contato direto com Deus, tinha relacionamento direto com Deus. E quando Adão peca, a palavra diz que Deus fala para ele, se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Que morte é essa? No momento que eles comeram, eles não caíram duros lá no chão e pronto, acabou a vida deles. Não, eles continuaram vivendo, só que uma vida sem Deus. Eles foram desligados da fonte de vida. E aí começaram a produzir morte, né? Começaram a produzir danos, tanto à terra quanto a eles mesmos. E isso se perpetua até a nós, né? Sim. Ou melhor, isso se perpetua até Cristo. Boa. Quando Cristo Total. vem, isso acaba. Isso tem que acabar para todos que conhecem Ele e recebem Ele, né? Sim, é uma parada que eu uso muito, comparar uma árvore de manga. É impossível uma árvore de manga produzir acerola. Ou seja, uma pessoa que está enraizada em morte, ela só produzirá morte. Só que Cristo é a videira verdadeira, que produz vida. E nós somos os ramos, estamos enxertados na videira. Então, assim, de fato, nós fomos separados e a separação causou morte. E essa morte não é simplesmente, como a Fernanda falou, bater as botas. É uma morte de não estar conectado em vida, né?
E a palavra diz que o mesmo Espírito que estava em Jesus, nós recebemos esse Espírito. Ou seja, o mesmo Espírito que produzia vida em Jesus e fazia ele viver da forma como ele viveu na Terra, o poder que estava sobre ele, está em nós. Então, Amém. quando Sim. nós recebemos a Cristo, nós somos religados à vida e agora nós temos águas que fluem através de nós, que produzem vida através de nós. Restauração total, a voltar à fonte, né? Exatamente. Sabe, a gente não quer tomar muito seu tempo e a gente está passando aqui com um primeiro vídeo para avisar vocês que nós estaremos aqui durante as semanas, durante os meses. E, sabe, nós resumimos rapidamente o que aconteceu com Adão, que foi ele cair, foi ele se separar de Deus. E rapidamente também demos uma pincelada em quem Jesus é. Jesus é aquele, é o novo Adão. A Bíblia fala que o velho Adão era alma vivente, o novo Adão é espírito vivificante. Ele traz vida ao que foi morto, agora ele traz um novo sentido ao que havia se perdido. Sim, e eu acho que além disso, e eu acho que é muito do que a gente vai trazer aqui, é entender o que significa essa vida que nós carregamos. Nossa, total. O que essa vida faz com a gente e como a nossa vida muda. Nossa, falei vida 300 vezes. Não, mas Mas o que a nossa vida muda a partir disso, sabe? A partir da entrada do Espírito Santo em nós. Porque agora não é mais o Deus conosco só fisicamente, Sim. né? Agora é o Deus dentro, né? E ele agindo, e ele suando Isso. em nós, sabe? Não é mais uma ideia de existe um ser. É esse ser mora em mim e ele atua através de mim. Sabe? E a gente tá aqui, passou uma moto, a gente tá aqui para falar um pouco do que é o United. A gente vai resumir. E o United é algo que a gente tem vivido hoje aqui em Magé, onde nós moramos. E a Fernanda, a gente gostaria de falar um pouco de como que isso aconteceu e como que isso nos levou a hoje crermos que existe uma palavra sobre unidade, sobre os nossos jovens que estamos vivendo, sobre Suruí, Magé, que nós moramos. E como que isso surgiu, a gente quer falar um pouco para vocês de maneira bem rápida, a gente vai fazer algum vídeo mais específico, mas já deixa uma pincelada aí. Quer começar? Eu acredito, assim, quando eu penso em como o United surgiu, eu acredito que seja a palavra que resume a contemplação, né? Porque a gente começou a se reunir para orar pela nossa cidade, né? Sim. Pelo lugar onde a gente mora, e nós vimos que aqueles momentos de oração estavam produzindo união na gente, estavam nos aproximando. Então não foi algo tão intencional, né? Na verdade foi intencional do Espírito, eu creio. Ele escolheu. E a partir desses momentos de oração, nós começamos a viver coisas assim muito profundas em Deus. E começamos a se conhecer mais, né? Sim. E aí Deus começou a direcionar a gente, né? Em questão de reuniões e tudo mais. E aí surgiu o nome United. Exato. E, assim, eu acho interessante ressaltar que a Fernanda veio de uma igreja, eu vim de outra igreja, e vale ressaltar, galera, que talvez seja a sua situação, ou você já tenha vivido isso. Eu era de uma igreja, mas eu não conhecia Jesus, sabe? Eu era de uma instituição religiosa, porém eu não tinha a vida de Deus dentro de mim. E o mesmo acontecia com a Fernanda, e a gente se encontrou em um lugar, assim como outros irmãos de uma igreja, e a gente começou a conhecer a Jesus. E, de fato, conhecer a Jesus nos leva ao princípio, né? Se a gente começar a conhecer Jesus, a gente vai voltar à nossa origem. A nossa origem é simplesmente ser igual a Deus. E tudo que Deus quis propor ao mundo era ter uma grande família, de muitos filhos. E Jesus é o irmão mais velho. Ele não é irmão de Lucas, que o irmão mais velho fica em casa enquanto seu irmão está perdendo toda a sua grana, toda a sua vida. E quando volta ainda não gosta. Não, Jesus não é esse irmão. Jesus é o irmão mais velho que dá a sua vida pelos seus irmãos. E frutos das contemplações geraram que o Senhor começasse a construir pequenas pedras, sabe? Sim, e assim, uma coisa que é muito verdade é que a partir da contemplação, o Senhor começa a gerar em nós o anseio dele. Eu enxergo muito dessa forma, porque esse desejo por unidade, porque esse desejo de estar junto além das reuniões, porque nós começamos a entender que quando nós estávamos juntos, existia algo diferente que não era humano, que não era só o prazer de estar junto pela pessoa, mas que era algo completamente espiritual, sabe? Algo que vinha sobre nós, que vem sobre nós quando estamos juntos, e não necessariamente no momento de oração, no momento de leitura da palavra, às vezes de forma descontraída, comendo alguma coisa e tomando sorvete.
E nós começamos a aprender o poder disso, né? É. O poder da família, o poder de estar junto, caminhando junto. Exatamente. Isso é incrível. É algo que não é por força bruta. Diversas vezes nós erramos tentando fazer forças humanas, só que não fluía. E a partir do momento que a gente começou a clamar, começamos a clamar por algo que não sabíamos o que era até. O Senhor começou a trazer ao externo. Sim. Sabe, nós queremos encerrar, sabe? E a minha palavra que eu deixo para você que está assistindo esse vídeo é que se você pertence a alguma pequena parte do corpo, ou você ainda que não tenha Jesus como seu Senhor, sabe, hoje é o dia de você começar a dar passos mais para perto de Cristo. Exemplo disso é você crer que sua igreja sim pode ser unida, os seus amigos sim podem conhecer Jesus como você, o local onde você vive, a sua cidade, ela pode sim ser unida em Cristo. E isso não será por forças de braços, até porque eu sou meio fraco, né? A gente também. Mas vai ser simplesmente por você contemplar Jesus e quem Ele é. Porque ao contemplar Jesus, você vai entender o que Ele propôs para a Terra. E o que Ele propôs para a Terra é que uma família seja unificada. E a gente espera fazer parte disso. Sim. É isso? Sim, e de forma prática, ore por isso. Ore. Se você tem esse desejo no seu coração, ore por Chore. isso. Dedique os seus momentos de devocionais nisso. Chame um amigo que seja e estejam juntos por esse propósito. Você vai ver como flui. Venham nas nossas reuniões, Isso. sabe, irmão? A gente acredita que... Você é muito bem-vindo. A gente acredita que Jesus, ele é uma coisa que eu ouço muito falar, a igreja não tem apelido, mano. Igreja é a igreja de Cristo. Então, se você crê em um Cristo, e esse Cristo é uma pessoa, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que ressuscitou, nos levou com ele para sentar nas regiões celestiais, vem, se reúne, cara, vamos orar junto, vamos pagar um guaravita um pro outro. A gente entende que igreja é viver. E nós não queremos ser United só com os nossos, não, só com o pessoal da nossa igreja. Nós queremos ser United com todos. Sim, sim. Então, é isso que a gente queria hoje falar. A gente não programou nada, mas a gente está passando para dizer também que, novamente, queremos daqui a pouco estar mais ativos aqui com canções. Sim. Vem canções por aí. Mais carinhas estarão por aqui contando os testemunhos dela, como que ela conheceu Jesus através do United, através dos jovens, através de pessoas que se doaram em oração, em clamor, em lágrimas. E é isso. Eu espero que você tenha gostado um pouquinho das nossas falâncias aqui, falamos pra caramba, mas a gente agradece você que ficou até o final do vídeo e, cara, mande pra mais alguém, isso não vai te custar nada, sabe? Eu acredito que pessoas precisam ouvir sobre o Evangelho, precisam ouvir sobre a igreja, sabe? Nós acreditamos em viver a igreja de Atos. Então você aí, cara, que viu esse vídeo, manda pra alguém, curte aí, vamos nessa. Essa é a Fernanda, vocês não conheciam, talvez conheciam. E daqui a pouco mais pessoas estarão aqui, daqui a pouco eu não estarei também aqui. E vamos nessa, até que Jesus seja conhecido por todos e todos nós sejam apenas um. É esse o nosso desejo. Um abraço! Tchau, gente!